Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 15, versos 1 ao 11. Assim diz a palavra do Senhor. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: Será sim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, umas defronte das outras. E não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Anos haviam se passado desde que o Senhor apareceu a Abrão. Durante todo esse tempo, a fé do patriarca foi testada de uma forma severa. Deus havia prometido a Abrão uma terra e ele nem possuía 1 centímetro do território designado. Deus havia prometido a Abrão que ele seria uma bênção para todas as nações, mas grandes pragas caíram sobre os egípcios por causa da falsidade de Abrão. Todas as mulheres na terra de Gerar, aonde havia ali o rei Abimeleque, elas não conseguiam engravidar-se por causa da esposa de Abrão. É isso então que significa ser uma bênção para as nações? Com certeza não. Deus havia prometido a Abraão que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas. Então a reflexão desta manhã que eu quero ter com os irmãos o tema é: Deus seja teu galardão. Nos primeiros versículos, o versículo 1 nos diz assim: depois desses acontecimentos, depois de Abrão ter enfrentado uma guerra, depois de Abrão ter encontrado-se com Melquisedeque, veio a palavra do Senhor a Abrão e disse: Não temas. Talvez Abraão estivesse com medo de que os exércitos reagrupassem e voltassem atrás de Abraão para vingar-se dele. Mas Deus está dizendo para ele, e com Deus como escudo, Abraão não tem nada a temer. Deus irá proteger Abraão e será o escudo de Abraão. Deus está dizendo para Abraão: eu serei teu escudo, eu estarei com você. Abraão está com medo, Abraão está ansioso, está temeroso, mas o Senhor está se doando a ele: eu estarei contigo, serei o teu escudo. E Abraão responde: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e herdeiro da minha casa? Vocês percebem que Deus está dizendo assim para Abraão: eu estarei com você. Mas Abraão tinha necessidades, Abraão ele tinha pedidos, Abraão ele tinha preocupações e cuidados. Então Abraão está dizendo assim para o Senhor: olha, que legal que você vai ser meu escudo, que maravilha eu ter a sua proteção,
Que maravilha que você irá me ajudar, irá me recompensar. Muito legal, mas eu quero um filho. Eu queria ter um filho. Eu sei que você vai me guardar, eu sei que você vai me abençoar, eu sei que você estará comigo, mas eu quero um filho. A presença de Deus na vida de Abraão parece que não estava tendo um significado para ele. Parece que às vezes também as nossas vidas se encontram em uma atmosfera como essa. Talvez nessa manhã você esteja passando por muitas lutas. Talvez você nem tenha conseguido cantar alguns louvores de tantas dores. Mas será que se alguém dissesse para você que Deus está contigo, mudaria algum aspecto da sua vida? Você acredita mesmo que Deus está com você? Você realmente acredita que a presença inigualável do Senhor está contigo nesta manhã? E se você de fato tem essa certeza, será que não dá para mudar alguma coisa no seu ânimo nesta manhã? Porque é Deus que está se oferecendo ali a Abraão. Eu serei contigo, eu serei teu escudo, então você não precisa temer, você não precisa ter ansiedades, porque eu estou contigo. Mas Abraão queria ter um filho, ele estava fixado nisso. Isso me faz lembrar uma história de um jovem que o sonho dele era tirar férias. Ele nunca havia trabalhado e ele escutava assim das pessoas: olha, eu estou de férias. Então ele pensou: nossa, meu sonho um dia é tirar férias. Só que ele não tinha trabalho. Então um dia ele foi convidado a fazer uma entrevista numa empresa e o entrevistador disse assim para ele: olha, é o seguinte, aqui nessa empresa você trabalha 1 mês e folga 2. Você trabalha 1 mês, 6 horas por dia, de segunda a sexta, e folga 2 meses. Você tem alguma dúvida? Tenho. Qual é? E as férias? Eu tiro quando? Se a preocupação dele era só essa, então. Mas será que você já orou assim a Deus? Você já se apresentou dessa forma? Será que as suas orações não soam dessa forma? Você agradece a Deus: Senhor, muito obrigado pela salvação. Muito obrigado por Jesus Cristo. Muito obrigado pelo seu Espírito. Muito obrigado. Muito obrigado pelo meu nome estar escrito no livro da vida. Muito obrigado por ter me justificado. Muito obrigado por ter me regenerado. Mas eu preciso vender o carro. Ok, Jesus. Eu sei que você me ama e eu sei que você me amou primeiro, mas eu preciso de uma promoção. Eu sei que você está comigo todos os dias até a consumação do século, mas o meu carro está quebrado. Abraão não estava, a princípio, entendendo quem é que estava dizendo que estaria com ele, que seria seu escudo. Meu irmão, você crê que o Senhor é o teu refúgio e fortaleza e socorro bem presente no dia da angústia? Você crê realmente que aquele que está contigo é maior do que aquele que está no mundo? Você crê realmente que a alegria do Senhor é a tua força? Você crê realmente que somente em Deus há perdão para os seus pecados? Ah, eu acredito, mas eu não estou bem hoje. Existe alguma recompensa, alguma bênção melhor do que Deus? Existe algo neste mundo, nas nossas vidas, melhor do que ter a presença do Senhor? Melhor do que ter essa certeza de que nos momentos mais tristes, atormentadores da sua vida, de que a sua companhia é Deus Todo-Poderoso? Existe algo melhor do que isso? De saber que mesmo diante das tormentas, das tribulações e das ondas que se levantam nessa vida, tentando nos afogar, de que o Senhor é o nosso pastor e é Ele que guia a nossa alma a águas tranquilas. Você de fato acredita nisso? Eu acho bom você começar a acreditar, caso você não acredite. Porque esse ano 2022 você terá muitas aflições. Você terá muitos desafios. E será crucial e fundamental, essencial, você ter a certeza de que Deus está com você. Porque daqui para frente,
Nada neste mundo nos trará um benefício de tranquilidade e segurança. O mundo nunca foi seguro. A nossa segurança está no Senhor. A nossa segurança não está no Bolsonaro, nem tampouco no Lula, não está na esquerda nem na direita, mas está no Senhor, que está acima de todos os poderes. E nós devemos ficar firmes e confiar de que o Senhor está conosco, porque isso nos ajudará a ter bom ânimo e vencer o mundo. Talvez tenhamos, nesse ano, ou talvez você irá repetir o que você tem vivido já durante muitos anos, sérios problemas de saúde. Ser cristão, ser um discípulo de Jesus não nos isentam de sofrer. O nosso Senhor Jesus, ele disse que no mundo teríamos aflições. Talvez o teu casamento esteja desmoronando. Pode ser que as suas emoções, há muito tempo, estejam confusas, sentimentos alterados, sentimentos de solidão, de rejeição, preocupações financeiras, tirando o seu sono, o medo acabando com o seu dia. Abraão tinha preocupações, mas Abraão meio que empurra Deus de lado e diz assim: sim, tá legal, Senhor, que bom, mas e o meu filho? E nós fazemos às vezes isso com Jesus. Colocamos Jesus de lado e perguntamos: cadê a minha bênção? Eu preciso de uma bênção e não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Quem está rindo conhece o hino. A palavra do Senhor em Efésios, no capítulo 1, verso 3, nos diz que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós, sempre que enfrentamos uma necessidade, sempre que você enfrenta uma luta, talvez a resposta da sua oração não será a resolução do problema. Mas a resposta para todas as suas dores é a própria presença de Jesus, a resposta é Ele em sua vida. A resposta é a presença do Senhor em sua vida. Enfrentando os dilemas, enfrentando as aflições. Moisés, quando Deus pediu para que ele saísse de um determinado local, ele disse: olha, Deus disse assim, um anjo vai com vocês, se vocês pecaram. Então eu não vou com vocês. Mas um anjo vai. Ó, já está legal. Né, Jonathan? Um anjo, hein? Não é, Cássio? Não está legal como companhia? Um anjo está muito legal. Mas Moisés disse: não. Se a tua presença não for comigo, eu não saio daqui. Olha como é importante nós atentarmos, e nós estamos tão acostumados, meus irmãos, a escutar isso na igreja durante tantos anos. Jesus está com você todos os dias. Parece que nós não acreditamos mais nisso. Parece que nós esquecemos disso. Parece que nós estamos em busca de novas experiências religiosas. Queremos sentir arrepios, queremos alguém com um dedo em riste, apontando: eu estou sentindo que Deus está com você nesse momento. Ninguém precisa sentir, nós precisamos confiar, ter fé de que esse Deus que está apresentando-se como escudo a Abraão, Ele também é o nosso escudo, Ele também é o nosso protetor. Em qual dia? Todos os dias. Não sabemos o que acontecerá amanhã. Amanhã é dia 3, se assim Deus quiser. Amanhã poderemos enfrentar circunstâncias totalmente novas, desafiadoras, pobreza, riqueza, doença, tragédia, decisões difíceis, oportunidades inesperadas, mudanças nos relacionamentos. E por que tudo isso ocorre? Pelo fato da vida, em certa extensão, ser incerta. Ficamos muitas vezes tentados a encontrar um senso de segurança nos objetos, no dinheiro, nas pessoas. E todas essas coisas são transitórias. Não porque você morre e as deixam,
mas você pode perdê-las, como ocorreu com Jó. Só Deus oferece, através da sua presença, a segurança perfeita. Ele promete nunca deixar seus filhos. Ele nunca abandona, mesmo quando nós esquecemos de orar, mesmo quando nós esquecemos, porque isso a gente esquece. Não é porque a gente não gosta de orar, a gente esquece que temos que orar. A gente não esquece de ler a Bíblia. A gente não deixa de ler. A gente esquece, é isso que acontece, né, irmãos? Jamais nós, como filhos de Deus, deixaríamos de orar. Que isso? Que a gente esquece. Muitas ocupações, WhatsApp, Netflix, televisão, seja o que for, amizades, descanso. A gente esquece. Nós não precisamos de orar. A gente fez intercessão aqui para alguns irmãos aqui, porque é o costume da liturgia, porque nenhum de nós precisamos orar. Nós não temos problemas, né, Zi? Nós não temos desafios. Nós não temos nenhum problema, nós não temos pecado em nossos corações. Nada. E nada. Nossa família está tudo jóia. Os nossos irmãos estão tudo ok. Para quê? Orar. Mas mesmo quando você esquece, Ele continua te guardando. Ele continua lhe protegendo. Porque Ele é o nosso pastor. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa segurança, a nossa justiça, nosso companheiro, a nossa vitória, a nossa recompensa. Ele é o nosso galardoador. E nele estamos, nele vivemos, nele nos movemos. E é somente nele que estamos plenamente seguros e plenamente satisfeitos. No versículo 4 e 5, Deus diz a Abraão que ele não se esqueceu dessa promessa. Ele não havia esquecido da promessa que ele havia feito. Abraão lembra a Deus da promessa de um filho. E Deus lembra a Abraão que esta promessa será cumprida. Então, nesses dois versículos, você percebe que Deus não repreende Abraão por rejeitar a grande promessa do versículo 1. Parece que Abraão está rejeitando a princípio, não é? Sim, você vai ser isso tudo em minha vida, mas eu quero um filho. Mas Deus o encoraja. Deus não repreende. Então, nos versículos 4 e 6, Abraão expressa, no versículo 4, não tem como projetar aqui, jovem, versículo 4, obrigado. No versículo 3, Abraão expressou sua preocupação de que alguém, além de seu filho, seria o seu herdeiro. Naquela época, se você não tivesse um filho, toda a sua herança, então, seria destinada ao herdeiro. E Eliezer, provavelmente, ainda que ele fosse um homem bom, ele não seria o herdeiro de Abraão, porque o filho de Abraão, o herdeiro, viria do próprio corpo de Abraão. Então Deus leva Abraão para fora e mostra-lhe as estrelas. Versículo 5 agora. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Deus disse a Abraão que a sua descendência seria como as estrelas no céu, que eram tantas que não podiam ser contadas. Abraão não tinha nenhum merecimento para receber a bênção prometida que Deus iria conceder. Embora Deus não esqueça das suas promessas, muitas vezes esquecemos. E nos versículos 4 e 5, Deus estabelece um lembrete para Abraão e todas as gerações futuras de uma promessa que Deus jamais renunciaria. Veja o versículo 6. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão foi justificado. Ele foi declarado justo por Deus simplesmente porque ele creu no que Deus havia dito. Mas no que Abraão acreditava de fato? Qual era a verdade específica que Abraão havia acreditado? Ele acreditava na vinda do Messias. O Messias que viria por meio dele para a vida eterna. Abraão creu. Em João 8:56, Jesus havia dito, Jesus diria, né? Nesse momento aqui, Abraão vê
o futuro. Deus mostra o futuro para ele e Jesus declara: Abraão se alegrou em ver o meu dia. E ele se regozijou por isso. 2000 anos antes da vinda de Jesus, Abraão olhou para a frente do seu tempo e creu na vinda de Cristo para a vida eterna. Portanto, ele foi salvo. E isso foi imputado a ele como justiça. Abraão foi salvo pela fé em Cristo. Não há outra maneira de receber a vida eterna. Abraão creu na promessa e por isso foi justificado. Deus disse a Abraão no verso 1, eu serei a sua grande recompensa. E agora Abraão recebe a sua justiça de Deus como parte da recompensa. Não importa o que aconteça na vida, se tivermos Jesus como recompensa, teremos mais do que precisamos. Ele, em todas as nossas aflições, Deus participa. Ele conhece os recônditos da nossa alma. Ele conhece as nossas obras. E todas as nossas dores é conhecida por Jesus. E Ele se importa com isso. E Ele não deixará passar por uma gota de tristeza, além do que somos capazes de tolerar. Porque Ele é a nossa recompensa. Jesus é o nosso galardão. Dos versículos 7 ao 11, disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança essa terra. Deus já havia feito essa promessa a Abraão. Mas agora Ele está repetindo pela terceira vez. É por isso que nós temos que repetir o Evangelho todo instante aos nossos corações, porque nós temos um costume de esquecê-lo. O Senhor tirou Abrão de uma terra pagã e deu por herança uma terra. É necessário lembrar aonde nós estávamos. Nós estávamos no império das trevas. Nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, mas Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando as mães querem lembrar os seus filhos, o quanto elas amam, elas dizem assim, eu carreguei você aqui por 9 meses. Você não sabe quantas noites de sono eu perdi para ficar com você. Ela está querendo dizer assim, você não sabe quanto eu te amo, né? Você não sabe quanto eu te amo. Às vezes nós precisamos lembrar do que Deus fez por nós, para que possamos ser motivados a continuar. E Deus está aqui lembrando Abraão, eu tirei você de uma terra pagã, eu tirei você de Ur dos caldeus, para lhe fazer uma promessa. Aonde você estava? Nós vivíamos no império das trevas. As pessoas, às vezes, perguntam, muitas pessoas já perguntaram, Enéas, eles perguntam dessa forma, você nasceu num lar evangélico? Vocês entendem o que significa isso? Eu falei, sim, nasci no lar evangélico, sim. Nossa, que bom, hein? Que você não viveu no mundão. Você nunca desviou? Não, nunca. Nunca foi para uma balada? Não, nunca. Olha aí, ó, ainda bem que você não conheceu o mundão. Mas eu vivia no império das trevas. Esse é o grande problema de muitos filhos de crentes que acham que uma vez nascendo num lar cristão, ele está tudo resolvido. Ele não precisa se converter, reconhecer pela fé que Jesus é o seu Senhor. Todos nós estávamos no império das trevas e Deus nos tirou e nos promete que o céu será o nosso lar, que nos promete bênçãos, nos prometeu muitas promessas ainda irão se cumprir em nossas vidas na eternidade. Muitos benefícios espirituais através da morte de Jesus vão ser derramadas em nossas vidas e têm sido derramadas continuamente. A vida espiritual requer como elemento essencial que creiamos firmemente nas promessas que o Senhor Deus faz sobre as nossas vidas. Uma pergunta então. Você tem consciência realmente de que você viveu no império das trevas? Para que você possa saber o que Deus fez em sua vida.
de transportar você do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, quem poderia fazer isso com você? Você mesmo poderia sair do império das trevas? Algum político, algum presidente, algum médico poderia retirar você desse ambiente? Somente o poder de Deus faz isso. E um dos motivos, meus irmãos, não existe uma injeção que você possa comprar em uma farmácia para animá-lo em sua vida espiritual, na sua vida cristã. Você precisa de fato confiar nessas promessas, nesses ambientes que Deus ele trouxe para a nossa realidade, de que Ele nos amou primeiro. Porque se você depender de pregadores, de profetas, apontando promessas para a sua vida, esse seu ânimo, vai acabar no próximo mês. Mas quando você confia nas promessas do Senhor, firme nas promessas do Senhor, o seu ânimo é renovado, a sua vida espiritual acaba tendo significados importantes no seu dia a dia, na sua comunidade, na sua família. Quando Abraão estava aqui aborrecido, o que veio sobre a vida de Abraão? A palavra do Senhor. Existem muitos crentes que não leem a palavra do Senhor e por isso estão desanimados. Muitos crentes que não oram mais vivem de pregações de internet, vivem de vídeos rápidos no Facebook, mas não têm um compromisso, não tem uma dedicação a sentar e ler o que Jesus está dizendo, o que significa salvação. Quantas vezes no início do culto, a liturgia, seja o pastor, seja o seminarista, o Lucas, nós estamos chamando a atenção, nós estamos em uma assembleia diante do Senhor, nós estamos diante de Deus, meus irmãos, vamos louvar. Quando nós estamos falando isso, tem pessoas lendo G1 na igreja, numa assembleia. Eu não vou hoje não, eu não vou para a igreja não, vou andar no taquaral, já fui na igreja domingo passado. As pessoas acabam perdendo a comunhão, não ficam mais sensíveis às coisas dos céus, do Espírito Santo. Parece que hoje, se você falar para um irmão, leia a Bíblia, parece que você está o agredindo, ele fica bravo. Ô irmão, você precisa ler a Bíblia. Eu já li ela 3 vezes. 2 de joelho e 1 de ponta cabeça. Ficam bravos. E aí, quando você diz assim para algum irmão que está passando por um problema, irmão, o que a palavra de Deus diz? Eu já li a Bíblia, eu sei o que a palavra de Deus diz. Mas você sabe como que é? É a palavra. Não tem mágica. Não existe mágica no presbítero Afonso. Não existe mágica no pastor Ricardo. Não existe, você precisa ter comunhão com o Senhor. Não tem mágica 2022. Aquela alegria que você teve ontem, tomando aquela champanhe maravilhosa, cidra, e a alegria de estar com a sua família, meu irmão, isso aqui vai passar. IPVA está chegando, os problemas vai vir. 2022 não traz uma mágica de mudança sobre a sua vida. Se você não dedicar-se a ter um compromisso com o Senhor, com a palavra de Deus, oração, e não somente as orações lá daquele grupo que nós temos todas as terças. Orar, meu irmão. Orar pela sua família. Orar pela igreja, orar por você mesmo. É o nosso papel de quem foi salvo. E aí, sabe o que acontece quando você não ora e lê a Bíblia? A igreja precisa mudar. Todo mundo precisa mudar, menos você. O pastor Ricardo precisa mudar, o grupo de louvor precisa mudar, sabe, cantar outra, sabe, tem que ter culto de revelação, culto de campanhas. A gente quer mágica. A gente pensa que adoração e servir ao Senhor é como se você encontrasse a lâmpada mágica lá daquele gênio, e você esfrega e faz 3 pedidos. Aí você adora e o Senhor está sujeito. Não é Deus que precisa de você. Você acha que o céu ficará mais feliz estando você lá ou não? O céu é maravilhoso. A salvação é maravilhosa por causa de Jesus. É você que precisa de Deus. É você que precisa de perdão. É você que precisa de sabedoria que vem do alto, meu irmão. Então, que esse 2022 você venha se dedicar
a esses exercícios espirituais de orar, de separar um tempo do seu dia e parar de dar desculpas. Ter um tempo apropriado para ler a Bíblia e não ler a Bíblia quando você está com sono, quando já assistiu tudo que você tinha que assistir e vai ler Ezequiel ainda. Aí você vai dormir mesmo. Aproveite. Separe um tempo da sua vida para que você tenha essas disciplinas. Isso é crucial para a sua vida. Você apostaria o seu futuro, a sua vida, em uma promessa de Deus? Abraão sentiu a importância dessa promessa, então, no versículo 8, Abraão pergunta a Deus: por que nada está sendo feito para manter essa promessa? Olha o que diz o verso 8. Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Abraão meio que disse: ok, Deus, você vai me dar essa terra, mas onde está a prova? Onde está a evidência? Como posso saber com certeza que vou herdá-lo? Aí a resposta de Deus: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Assim que Deus começou a descrever a Abraão os animais que ele deveria reunir, Abraão soube o que iria acontecer. Naqueles dias, quando alguém iria fazer ali um contrato, eles matavam esses animais que estão aí listados, eles cortavam. Depois isso ficou conhecido como a lei do suzerano e do vassalo. Eles cortavam esses animais, fazia assim um corredor, havia fogo, e os dois tinham que passar. O Zequinha quer vender lá o carro dele para o Antônio. E aí era feito dessa forma, havia um compromisso. O Antônio ia parcelar, e aí então tinha esse compromisso. Então isso queria dizer o seguinte: olha, se você não cumprir contrato, se você não cumprir com essa palavra, você vai ser dividido como esses animais. E você vai ser pisoteado como nós iremos pisoteá-los. Era um contrato que eles faziam. Se fosse hoje, você pegaria um advogado, 2 testemunhas e iria no cartório. Deus, ele poderia ter jurado pelo sol. Deus, ele poderia ter jurado pela lua, pelo mar, pelas joias que estão escondidas aí na terra, nos esconderijos secretos da terra, mas nenhum desses glamurosos itens poderia ser comparados à própria essência de Deus. Como não há nada maior do que Deus, Deus então fez um contrato e colocou assim: olha aqui, ó, eu estou dando a minha palavra e passarei aqui. E Deus passou sozinho. Abraão não precisou passar. Abraão não tinha capacidade para ter um contrato como esse. Só Deus passou. O fato de os animais terem sido cortados e Deus passado entre as partes comprometia o próprio Senhor mediante ao mais solene juramento: que eu seja cortado em pedaços como esses animais mutilados. Se eu falhar em cumprir essas promessas, que eu então seja cortado. Abraão então espera mais um pouco ainda pelo sacrifício, ele espera. Enquanto ele aguarda, o versículo 11 aponta que aves de rapina desciam sobre os cadáveres. E esses abutres, essas aves, elas só começavam a querer comer aquilo que já tinha passado há muito tempo. Abraão está ali parado, talvez girando os seus polegares. De novo, Deus vai fazer eu esperar um tantão. Puxa vida, agora que ele disse que era para fazer, e assim foi. Mas Deus passou sozinho. Deus cumpriu a sua promessa. Abraão enxotava esses abutres. Abraão protegia aquilo que estava sendo oferecido a Deus. Abraão enxotava os abutres expulsando. E nós devemos fazer o mesmo. Durante todos os dias da sua vida, surgem abutres espirituais querendo que você acredite de que nenhuma promessa em Jesus Cristo pode se cumprir em sua vida. Começa a vir alguns abutres emocionais
de que aquilo que Jesus fez na cruz não serve para você. Você precisa enxotar esses abutres, como Abraão também fez. Nós precisamos impedir que esses abutres atrapalhem a nossa vida, que é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olhando para a promessa de Deus a Abraão, o que nós aprendemos é que nós devemos ter paciência. Nós somos impacientes demais. Nós queremos que Deus seja o nosso office boy. Queremos que Deus seja o nosso empregado. Nós devemos ter paciência, porque tudo está no poder de Deus. Deus governa o mundo e todas as coisas são feitas pela sua vontade, pelo seu prazer. Com raras exceções, todas as promessas bíblicas se cumprem a um longo prazo. Algumas promessas de Deus se cumprem ao longo das nossas vidas, outras somente na eternidade. Mas Jesus Cristo é a nossa promessa. Jesus Cristo é a nossa esperança. É Ele que é o nosso galardão. Passando alguns anos, Deus ele procura Abraão, que Abraão agora já está amando o filho que tanto ele queria, o Isaque. E Deus pede para que eles subam ao Monte Moriá. E no Monte Moriá nós vemos Abraão com Isaque. No Monte Moriá vemos que um homem é capaz de fazer por amor a Deus. Não é? Mas no Monte Calvário aprendemos o que Deus é capaz de fazer por amor a nós. Como Isaque, Jesus carregou a madeira sobre a qual ele daria a vida. Como Isaque, Jesus caminhou voluntariamente em direção à morte. Porém, diferente do que aconteceu no Moriá, quando a mão de Abraão se estendeu para matar o seu filho, e uma voz surgiu no céu: não faça tal coisa, pare. Diferente disso, Jesus esteve na cruz sozinho, e o único grito que ecoou naquele momento foi: Deus meu, por que me desamparaste? No Moriá, no Monte Moriá, Deus providencia um cordeiro para morrer no lugar de Isaque. No Calvário, Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto para perdoar e para dar uma nova vida. E reconciliar-nos com o Pai e garantir que somos amados, apesar das aflições, apesar das provações que Ele mesmo permite. Por causa da obediência de Abraão no Moriá, Deus disse: agora eu sei que você me ama, pois você não me negou o seu único filho, o filho que você ama. Por causa da obediência de Jesus no Calvário, nós podemos dizer para Deus: agora eu sei que você me ama, porque você não poupou o seu filho para morrer em meu lugar. Caminhe pelos montes Moriás. Caminhe pelos montes das provações, do sofrimento, sem esquecer-se jamais do monte do Calvário, do amor e do perdão de Deus. Que Jesus seja o teu galardão. Amém. Pai eterno, em nome do teu Filho Jesus, eu agradeço ao Senhor por esse momento que pude compartilhar a tua palavra com os meus irmãos. Que o teu Espírito Santo conduza, meu Senhor, a tua palavra, trazendo convencimento aos nossos corações de quanto nós somos necessitados, de quanto nós precisamos do Senhor. Mas também, meu Pai, retira dos nossos corações a negligência, que nós não sejamos vagarosos no cuidado. Precisamos ser mais disciplinados, meu Senhor, começar a pensar nas coisas que são do alto e não das que são da terra. Precisamos, meu Senhor, sim, disciplinar as nossas vidas e ter domínio próprio, para que possamos ter comunhão com o Senhor todos os dias. De ter compromisso com as suas promessas e com a tua palavra. De ter compromisso com o teu evangelho. Porque muitas vezes nós somos enganados por muitos abutres espirituais, emocionais, de que nós precisamos de tudo que esse mundo possa oferecer. Mas o que de fato precisamos é da tua presença, da tua salvação, do teu Espírito. Renova as nossas forças, renova as nossas vidas. E que possamos ter a plena confiança de que o Senhor está conosco. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Meus irmãos, alguns avisos aí
durante a semana. Claro, o encontro de oração na terça-feira. Participem, é muito gostoso. É muito bom. É muito gostoso mesmo. Não precisa nem subir no monte. É bom ali, é 1 horinha. É muito bom, participe. A gente ora ali pelo Rubens, né? Que eu não orei hoje. Você pediu e eu não orei, mas eu orei ali, Espírito, me desculpe. Tá bom? O pastor volta já nessa semana. Vocês podem procurar, reclamarem, pedir conselho, tá? Ele foi chamado para isso mesmo. O pastor já está voltando das férias. Na quarta-feira, tem um ensino, um estudo bíblico, que é muito legal, muito importante. Você aprende muito ali com os estudos bíblicos do pastor ali. É muito interessante você acessar esses estudos. E é ao vivo ali, né? Você pode até fazer algumas perguntas. Algum recado, meu querido? Eu esteja esquecendo. Segundo domingo, o próximo domingo já é a eleição, né? Se você ainda não indicou alguém para o diaconato, isso pode ser enviado para o conselho, né? Você envia para o Afonso, para o presbítero Afonso, presbítero Josué, para o pastor. Faça isso. Ore antes também de fazer essa indicação. Que Deus abençoe tua vida, tá? Feliz ano novo na presença do Senhor. Que Deus abençoe tua família. Aproveite esse domingo. Aproveite a sua família e que Deus abençoe em nome de Jesus. Vão com Deus.